Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Tem subtítulo assim: o sinal do profeta Jonas. Jesus, na igreja, ele vai falar e deixar para as pessoas. Ele fala ali para os fariseus, todo o povo que estava ali presente. E o que Jesus vai falar para a gente hoje é a mesma coisa do que ele falou no passado. E hoje é o que Jesus, igreja, fala para a gente. Não só para a gente, mas para todas as pessoas, para todos aqueles que vão assistir esse vídeo, né? Está sendo gravado essa mensagem, que vão poder ouvir Deus falar com ele. Está escrito assim, ó. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Eles pediram a Jesus o sinal. Espera aí, igreja. Hoje, as pessoas já não pedem sinal, como os escribas e fariseus. Naquele tempo, eles queriam ter certeza. Ou para arrumar um motivo de crucificar Jesus, né? Porque a intenção deles era crucificar Jesus, só perseguição havia. E se Jesus fizesse alguma outra coisa diante dos olhos deles ali, poderia dizer que era uma feitiçaria, bruxaria, que era obra demoníaca, que ele já tinha falado que Jesus fazia a obra de Beelzebub, né? Obra satânica, maligna. Mas Jesus, ele vai dizer assim, ó, Jesus vai responder assim, ó. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Jesus falou assim: essa geração é uma geração perversa e adulta, mas um povo que procura fazer mal e só adultera. Não, Jesus não estava dizendo, igreja, diretamente a adulteração de forma sexual, mas da lei de Deus, da palavra de Deus. Porque o que estava acontecendo ali, preste atenção, era um ato de uma adulteração da palavra de Deus, daquilo que Deus estava fazendo. Eles queriam o quê? Já chamando Jesus já tinha chamado Jesus de falso profeta, já tinha chamado Jesus de Beelzebub. E eles têm que sinal que eles queriam. Então Jesus estava olhando no coração dele e disse: vocês são uma geração muito perversa, que só procuram a perversidade, só procuram o mal. Porque eles viram Jesus, João anunciava Jesus, os profetas anunciavam Jesus, e quando Jesus chega, eles, a maldade, a perversidade, o tempo todo atrás de Jesus, era combinação no seu coração, combinação entre os homens um com outros, ali os fariseus, escribas, tentando todo o tempo levar uma imagem ao contrário de Jesus para as pessoas, para eles terem o quê? Votos a favor, apoios contra Jesus. Se eles manipulam o povo, eles têm o apoio da população para fazer o que eles fizeram com Jesus, né? Quando Jesus estava lá na mão do Pilatos lá. Então eles queriam aquele apoio da multidão para poder crucificar Jesus. E Jesus está dizendo: vocês já tiveram sinal, né? Tiveram o sinal do profeta Jonas, quando Jonas vai à cidade e vai lá pregar
o Evangelho, pregar a palavra de Deus, levar a mensagem de Deus. E Jonas era um simples homem. E Jonas lá não fez sinal nenhum. A única coisa que aconteceu, Jonas pregou a palavra, levou aquilo que Deus estava mandando falar, e eles se converteram. E foram salvos, se converteram. Aqui está sendo diferente. Jesus está fazendo milagres, operando na vida das pessoas. Jesus estava fazendo tantas coisas acontecer que as pessoas ali, a liderança estavam cegas, né? Os homens da autoridade perseguindo Jesus. A gente vai dizer para ele: não há nenhum sinal senão do profeta Jonas. Já houve um sinal. Para vocês já ouviram o sinal. Vocês não viram não o sinal? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando o quê? O reino do céu. Jesus estava falando. Eles queriam ver sinal. E diz assim: ó, diante dos olhos, Jesus operar alguma coisa na frente deles. Para fazer alguma coisa. Ele queria perseguição, matar Jesus, prender Jesus por blasfêmia, dizer que Jesus era, né? A gente vai dizer assim, ó: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está dizendo assim: os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas e foram salvos, se levantarão. Mas aqui está eu, que sou maior do que Jonas, com tantos milagres que Jesus estava fazendo, tantas coisas que Jesus fazia, a palavra que Jesus pregava, ele pregava. Jesus não pregava ali nada ao contrário que não fosse da lei de Deus, que fosse a salvação, o arrependimento. Aleluia. A mesma coisa que Jonas fazia, pregava, e o povo se arrependeu com a palavra de Jonas. O que Jesus estava dizendo assim: naquele tempo as pessoas, os ninivitas, eles tinham mais temor a Deus, aquilo que era pregado, do que vocês hoje. Jesus está falando. Porque Jonas, ele falou acerca do arrependimento, eles se arrependeram. Vocês têm sinais, teve João, tem eu que estou aqui, o próprio Deus dizendo você, fazendo sinais até maior do que Jonas fez, porque Jesus, além de pregar a palavra do arrependimento, Jesus, ele fazia o que, igreja? Ele fazia os sinais, que chamavam sinais das maravilhas, né? Que são os milagres, curas, né? A libertação de vidas, de pessoas. E o povo estava ali perseguindo Jesus, porque não aceitava Jesus, porque Jesus não pregava, igreja, o que ele queria. O problema é isso. O problema é a perseguição de Jesus para aqueles escribas fariseus, era que Jesus não pregava o que eles queriam. Eles se davam tão conta que eles eram tão justificados por Deus, que eles eram os escolhidos de Deus para poder, aleluia, fazer a obra de Deus, que Deus estava com eles, que eles estavam tão cegos que eles conseguiram nem chegar a Deus diante dos olhos deles. Porque Jesus, igreja, ele estava diante dos olhos deles e eles não conseguiram chegar a Jesus, Deus diante deles. Aleluia. Mas se Jesus, igreja, pregasse para eles o que eles queriam e aceitasse o que eles faziam, Jesus era Deus, irmão. Não é, para eles não é ter algum tipo de dúvida. Mas como Jesus não aceitava o que eles pregavam, o que eles faziam, a doutrina que eles colocavam sobre o povo, e fadigavam o povo, sobrecarregavam o povo, arrancavam as coisas do povo, então Jesus não era para eles. Como Jesus ajudava os humildes, os pobres, os mais necessitados, Jesus não era Deus para ele, não era profeta, Jesus não era para ele. Para você ver, Jesus ajudava o pobre
E para eles era demônio, era dado como demônio, porque Jesus andava no meio dos povos, do mais que necessitava do que precisava. E para eles Jesus era demônio, não servia, igreja. E a gente, se olhar para o dia de hoje, tem coisas que estão acontecendo do mesmo jeito daquela época, igreja. Do mesmo jeito daquela época. Hoje a gente vê a mesma coisa acontecer. E Jesus vai dizer mais assim para ele assim, ó: a rainha do sul levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus está dizendo, até a rainha de Sabá, ela vai se levantar. Porque Jesus está dizendo que vai ser salvo, porque ela ouviu a sabedoria de um homem e veio buscar a sabedoria do homem, veio ouvir, porque ela era dos confins, ela era de uma terra tão distante que ela lá não ouvia nem falar de Deus, mas ela ouviu falar de um homem sábio de Deus. Então você vê como é que Jesus, como é que Deus, lá ele não ouviu falar de Deus, mas ouviu, chegou lá uma notícia que havia um homem sábio que tinha uma sabedoria de Deus, que Deus deu sabedoria, porque Salomão falava de Deus, ele exaltava a Deus, né? Então ouviu a sabedoria de um homem de Deus e veio querer saber ouvir mais dessa sabedoria desse homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa sabedoria que Deus deu a esse homem. E Deus falou, e eles tiveram mais temor. Aleluia. E era o tempo que eles viviam, nesse tempo da lei. E Jesus está dizendo, os ninivitas e a rainha, aleluia, né, que é chamada a rainha de Sabá, eles viviam na lei, e eles tiveram mais temor de ouvir do que vocês no dia de hoje, do que o dia de hoje. E a gente vai entender que o dia de hoje as pessoas estão mais difíceis de ouvir Jesus. Quando mais que Jesus, quando Jesus é pregado naquilo, na proporção daquilo que a pessoa ela não aceita ouvir aquilo que de Jesus. Quando Jesus fala de algo para ela que não é o que ela quer ouvir, porque os escribas e fariseus, o que Jesus pregava não era o que eles queriam ouvir. Para eles era coisa inaceitável, para eles era coisa louca, para eles era contra, Jesus estava contra a lei. Para eles Jesus estava manipulando o povo a não obedecer a lei. Que eles falaram com Jesus, e se questionam de Jesus acerca do discípulo, das tradições que os discípulos não obedeciam. As tradições que foi imposto, não puderam, mas imposto por eles, né? Como lavar as mãos, os jarros, os copos, talheres, esses tipos de tradições. Eles se questionam com Jesus, porque os discípulos se questionam com Jesus acerca do jejum, porque os discípulos não jejuavam, se questionavam com tudo, porque eles tinham tradições. Aleluia, glória a Deus. E o que Jesus estava fazendo eram coisas, igreja, que eram coisas que Jesus estava tirando da vida do povo, apartando o povo de coisas humanas, de coisas que para Deus não tinha nenhum tipo de valor. Hoje é o contrário, a pessoa hoje elas colocam coisas humanas na igreja, que para Deus não tem nenhum tipo de valor, mas que para os homens são bons. Para os homens hoje são o quê? Coisas que prendem a pessoa na igreja, mas elas estão soltas de Deus, irmão. Tem gente que está presa à igreja, à lei, à doutrina, mas elas estão longe de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu hoje mesmo escutei algo que eu falei, meu Deus. Sabe por quê? Porque a gente vê como é que anda a igreja. Eu vejo pessoas que se preocupam em limpar a igreja, eu vejo pessoas que fica triste quando ela não está no projeto de limpar a igreja, limpar o chão, briga, quer limpar a igreja, faz isso. Sim, porque são coisas, igreja, que fazem aos olhos humanos. Mas quando está longe de tudo isso, aí você vê que a pessoa está o quê? Ela é presa à igreja, porque ela não está presa a Deus, porque o preso em Deus é aquele que está em Cristo. Firmado em Cristo, irmão, pode ir em qualquer lugar, porque não vai se abalar,
não vai ter desejo, não vai ter vontade, não vai fazer, porque eu sei, aleluia, que tudo eu posso, mas nem tudo é me é lícito. Eu posso estar em tudo quanto é lugar. O que eu não posso fazer é o que está acontecendo no lugar, igreja. Então tem gente que o problema da pessoa, quando ela está amarrada à igreja, agarrada à igreja, quando ela sai, ela vai entender que ela não está agarrando em Cristo, porque aquele que está agarrando em Cristo, ele entende, eu posso em todos os lugares, aleluia, glória a Deus, mas eu não posso, porque tudo é me lícito, nem tudo me convém. Então é lícito você passear, é lícito você sair, é lícito você se divertir, é lícito. Não é lícito você fazer as coisas que no lugar está fazendo, acontecendo, algo que você vê que para o teu Deus, aleluia, vai ser esclarecedor para o seu Deus, aleluia, glória a Deus. E hoje a gente vê assim, pessoas amarradas à igreja, a doutrina, a tradição, aleluia, glória a Deus. Ou tem gente que não faz, eu não faço porque a igreja não permite, eu não faço porque a doutrina não permite. Mas se não fosse uma doutrina, faria. Se mudar de igreja, faz. Então isso para Deus é o que Jesus estava falando. Vocês não se convertem diante de Cristo, diante de Deus, de tudo que é pregar, ensinar, aleluia, glória a Deus. E pessoas que não tiveram essa oportunidade de Deus estar perto, pessoas que não ouviram, aleluia, glória a Deus, a raiz, que Jesus já citou, que Salomão não era nem profeta, irmão, era um rei. E teve pessoas que, pela sabedoria que Deus deu, foi lá ouvir como a rainha, né? Foi lá ouvir. Mas aquele povo ali, aquela geração que estava ali, aquele povo daquela época ali, eles não estavam nem aí para Jesus, igreja. Jesus não estava falando para o povo que andava para Jesus porque queria uma bênção, queria um milagre. Jesus estava falando para aqueles que eram impedidos, para aqueles que eram pessoas que eram destacadas na sociedade ali, que eram pessoas que eram tinham influência sobre a vida do povo, e que se eles tomassem uma atitude de aleluia, glória a Deus, de reconhecer Jesus como Deus, e Deus falando, Deus pregando, Deus anunciando ali o arrependimento, muitas vidas seriam salvas. Por isso que naquela época poucas pessoas, aleluia, elas alcançaram o que a igreja? Elas alcançaram o milagre de Jesus, elas alcançaram as bênçãos de Deus naquela época, porque o povo, na verdade, o povo era influenciado. Então o que os povos ali, as religiões ali, né, o que eles ensinavam, o que eles falavam para o povo, a influência de Deus, o povo obedecia. Eles eram influenciados. Então muitas pessoas, tu vê aquela mulher do milagre do século, né? Que a mãe vai dizer lá para os escribas lá, para os fariseus, vai dizer que lá, eu sei que meu filho é cego, mas ele é bom de dar, fala para o cara de tempo, eu tinha visto que esses traços não entram, mas no tempo não entra. Porque esse que está no tempo não entra. Deus vivia sobre ameaça. Aleluia, glória a Deus. Era um povo que era ameaçado. Então o que a pessoa vivia sob influência. Jesus falou sobre isso, que Jesus falou, era a influência que impediu o povo de ser o que? Livre, de ser feliz. Aleluia. Porque vivia sobre. Não, sei que meu filho era cego. Agora pergunta para ele, né? Porque ele é maior de idade. E Jesus olhando essas coisas, vendo isso, Jesus estava vendo como é que aquelas pessoas, ela não tinha temor a Deus, mas sim os homens, igreja. E hoje a gente vê tantas pessoas que ela não tem temor a Deus, ela tem temor. Eu estou perto do pastor, não faço nada, sou santo. Mas quando eu estou longe do pastor, eu faço de tudo, irmão. Então, o que adianta ter meu? Não, mas eu estou em obediência ao pastor, mas é o pastor salvo, irmão. Hein? O pastor é o pastor que vai salvar? Não, quem vai salvar é Jesus. Então a gente tem que ter o temor, ele tem que ser de Deus. O temor não tem que ser do homem, não tem que temer ao homem. A obediência é uma coisa, mas temer a Deus, porque o que vai salvar é Jesus. E Jesus, as pessoas já perderam o temor a Jesus. Se não, as pessoas se explicam para o homem,
mas não se explica para Deus. Porque tem pastor que diz para as pessoas: não, eu resolvo. Você falando comigo, eu resolvo com Deus. Não é assim não, mano. Não. Não é falando comigo, nós ajuda a pessoa resolvendo coisas, mas pedir perdão dos pecados, se consertar, é de Deus. Eu falei com Deus, eu falei com o meu pastor, então está tudo certo. Então o pastor agora é o Deus. É o pastor que decide agora quem vai para o céu, quem não vai. É o pastor que perdoa o pecado agora. É o pastor? Não, não é Deus. É para Deus. É para Deus. O arrependimento, nós temos que se arrepender, é diante de Jesus. É pedir perdão para Ele, se arrepender para Ele. E hoje a gente encontra uma sociedade, um povo, uma geração, que ela não está se arrependendo, irmão. Nós estamos encontrando uma geração que ela não está se arrependendo. E nós estamos no tempo da vida de Jesus voltar. E nós estamos vendo, aleluia, glória a Deus. Por isso que Jesus ele vai dizer aquela palavra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos chegando no tempo, essa é a geração, aleluia, glória a Deus, que as pessoas, elas estão dando as costas para Deus, irmão. Estão dando as costas para Jesus. E vai dizer assim, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Olha o que Jesus falou aqui. Jesus vai dizer assim, aqui, pois se diz: voltarei para a minha casa. Agora entende. Quando o espírito imundo sair de uma pessoa e andar por um lugar ativado, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltarei, e voltando, ele encontrará vazia, varrida e arrumada. Aleluia. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitará ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Por que Jesus está dizendo, igreja? Porque Jesus ele veio arrumar a vida daquele povo. Seu não. Enquanto Jesus estava ali na terra, glória a Deus, pregando o arrependimento, Jesus ele estava fazendo o quê? Jesus estava expulsando quem? Demônio. Jesus estava curando pessoas de enfermidade, curando de demônios, sim ou não? Jesus ele estava fazendo uma obra de libertação, uma obra da salvação. Jesus estava passando aquelas vidas, naquelas cidades que Jesus passava. Jesus ele estava limpando a ida de Jesus. Jesus passava e estava limpando de todo mal, de tudo que era ruim. Mas Jesus está dizendo assim, mas Jesus, igreja, uma hora ele ia fazer o quê? Ele ia ter que voltar para o Pai, ele ia ficar na terra o tempo todo. Mas quando ele fosse para o Pai, aquela terra ali, o que aconteceu? Os demônios que foram embora, pessoas que foram curadas iam voltar a ficar doentes, pessoas que o demônio foram expulso, elas iam voltar a ser endemoniadas. Aqueles que, aleluia, que com a presença de Jesus, como muitos dos espíritos fariseus ali, que ali, Jesus, só com a presença de Jesus, os demônios deixaram de fazer muitas coisas na vida deles também, por causa da presença de Jesus. Todos eles iam ter que fazer o que acontecer? Os demônios iam voltar a entrar naquela vida de pessoas, os demônios iam voltar a entrar na vida naquela cidade, aquela cidade ia continuar a ver coisas que não havia, matanças, muitas coisas ruins, muita perversidade, porque Jesus vai chamar uma cidade perversa e adulta. Muitas coisas iam voltar ao que ia acontecer quando Jesus saísse daquela terra, quando Jesus fosse para o Pai. É igual comparando um corpo humano de uma pessoa, quando ela recebe Jesus na vida dela. Quando a pessoa recebe Jesus, ela está toda limpa por dentro, porque Jesus liberta a pessoa, você não. Mas depois que ela larga a presença de Deus, o que acontece? Os demônios fazem o quê? Eles estão rodeando. Ele está procurando um lugar para entrar. E quando ele não encontra um lugar para entrar, ele vai olhar para a pessoa, opa, aí a casa está lá, está sem o quê? Sem a presença de Deus. Aleluia. A vida da pessoa está fraca, espiritual,
né? Já não busca mais de Deus, não ora mais de Deus, não quer compromisso com a palavra, não quer compromisso com nada, o demônio ora, ele entra, igreja. Ele não vem sozinho, traz companheiros com ele, aleluia, glória a Deus. Traz companheiros com ele, pior do que ainda eles ainda. Olha o que o demônio faz na vida da pessoa. Traz pior ainda. É por isso que nós vemos pessoas do jeito que vivem, igreja. A vida das pessoas, pior. A pessoa tinha uma vida ruim, depois a pessoa passa a ser pior ainda. Uma luta muito grande. Porque os demônios, igreja, ele não tem misericórdia de ninguém. Os demônios, ele não tem misericórdia de ninguém. Então, essa palavra hoje para a minha vida e para a tua vida é isso. Aleluia, glória a Deus. A gente todo dia, igreja, temos que se arrepender. Porque se a gente olhar para os outros, e ficar, como se diz a palavra, vejando, olhando, fulano de tal, está vivendo tão bem, deixa eu viver, irmão. Viver bem sem Cristo não existe. Viver bem sem Jesus não existe, não, irmão. Viver bem é a gente com Jesus. Nós temos um compromisso de igreja, de estar na casa do Senhor, sim, nós temos o nosso compromisso. Nós temos a nossa vida para se viver, sim, mas em tudo nós temos que estar com Cristo. Jesus tem que estar com a gente em tudo quanto é lugar. Aleluia. Porque a nossa razão de viver, nosso prazer é Cristo, igreja. Eu não posso ter outra razão de viver e outro prazer de viver se não for Jesus Cristo. Mas tem pessoas que ela tem, como eu disse, que ela, a razão de viver dela, ou o prazer de viver dela, não é Cristo. Então, como é que pode dizer que Cristo está com a pessoa e a pessoa está com Cristo? A nossa razão de viver é Jesus Cristo. E arrepender-nos todo dia. Sabe quando nós temos que arrepender? Quando nós pensamos. Quando nós queremos alguma coisa. Eu quero alguma coisa que eu sei que vai desagradar o meu Deus. Você se arrepende, na mesma hora. Peça perdão a Deus. Para, faça uma oração. Fala, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Senhor, tira de mim essa vontade, Senhor. Porque eu sei que isso aqui não é do Senhor. Expulsa o demônio, igreja. Sai demônio em nome de Jesus. Sai demônio da minha vida. Sai demônio, sai da minha vida. Sabe por quê? Porque se você abrir a porta, ele vai entrar, irmão. Ele vai entrar, como Jesus disse, com mais sede. Então você tem que repreender o mal da tua vida. Não permita qualquer tipo de vontade, aleluia, ou de domínio, que você se sente ser dominado por alguma coisa que não agrada a Deus. Por isso eu digo para a igreja, nós somos livres. Eu digo para a igreja, nós somos livres em nome de Jesus. Aleluia. Nós podemos, glória a Deus, estar em todos os lugares. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar em todos os lugares. Pode participar de qualquer coisa, igreja. Participar humanamente, pessoalmente. Sim ou não? Mas eu não posso fazer, igreja, que muitas pessoas fazem. Porque as pessoas vivem fazendo, eu não. Glória a Jesus. Porque eu sirvo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero fazer parte de uma, como ser chamado por Jesus, um povo perverso, um povo adúltero. Porque Jesus não estava falando adulteração só de, quando fala adultério, a pessoa fala, né? É sexo, não era isso, igreja. É a lei de Deus. Os ensinamentos errados, que o povo vivia mais errado do que a vida da lei, do que obedecendo à vontade de Deus. Porque coisas que ele imposta para as pessoas, aleluia, não tinha nada a ver com a lei, com a vontade de Deus. Aleluia. E o povo estava sendo esquecido, estava sendo largado, desmerecido, por causa da lei. Hoje nós podemos viver tantas coisas na nossa vida, podemos fazer isso tudo, igreja. Não tem prisão para o crente. O crente não é preso. Eu não sou amordaçado, não, irmão. Entendeu? Eu não sou. O crente não é engessado. É como a Bíblia fala, rasgar as ataduras. Você não é engessado, não é algum não. Você pode, sim, entendeu? Mas tem coisas que a gente não pode. Infelizmente tem coisas. Não é lícito, irmão.
Não é lícito para mim, não. Não é lícito para o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque antes de a gente fazer, a gente tem que perguntar para Deus: Senhor, é lícito para o Senhor ou não? E a própria Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que tem coisas que o povo não entende. Então não faça, não. Porque tem coisas que a mente tem irmãos, que a mente dele, ele não é sábio, irmão. Ele é uma pessoa que crente que é tolo, não entende. E a minha pessoa, né? Aí o crente se vê o irmão, vai tacar a pedra, vai falar da vida todinha. Então a gente tem que ter sabedoria, porque felizmente é pecado até a gente fazer algo que aquela pessoa não entende, como Paulo fala, né? A pessoa não entende, ela acaba morrendo a fé dela, matando ela na fé, por ela não entender. Infelizmente, tem pessoas que elas foram ensinadas errado, e elas não buscam se libertar. Então elas acham que para ser um servo de Deus, a pessoa tem que ser engessada, mumificada, não pode fazer nada. A pessoa não pode fazer nada. Tem crente que não faz nada. É só igreja em casa, casa com a igreja, mas não faz nada. Não vive na terra, né? Morrer para o mundo, aleluia, glória a Deus. Eles pegam morrer para o mundo, eles interpretam de um jeito, interpretaram para as pessoas. Eu ouvi dizer um apóstolo, né? Estava pregando num podcast. Ele falou que ele era numa igreja, não vou citar o nome de igreja não, mas lá tem uma época lá que o bispo falou assim: não pode ninguém usar videogame do diabo. Aí ele disse que passou uns tempos, aí ele pegou o videogame dele, quebrou. E quando ele foi na casa do bispo, chegou lá, o filho dele tinha um videogame. Quer dizer que ele falou assim: o meu pai pegou meu videogame, quebrou meu videogame, disse que era o diabo que podia, mas o bispo podia ter um videogame. O filho do bispo podia ter um videogame, uma coisa que me chateou. Então hoje, igreja, a gente vive muito hoje vendo coisas que é o quê? Tipo dos fariseus, igreja. Você não pode, mas eu posso. Eu sou diferente. Tem tantas coisas que proíbem que os outros fazem. O irmão na igreja não pode, mas os pastores fazem, irmão. Tem tantas coisas aí. É por isso que tem gente que disciplina a sua vida, não bota uma foto no lugar nenhum. Já viu o pastor botar foto em algum lugar? Em restaurante, passeios com a família. Já viu isso aí? Não. Eu coloco onde eu coloco foto. Irmão, não tenho nada que esconder de ninguém. Então as pessoas não vê em lugar nenhum. Pastor, tu não vê foto com a família, tu não vê foto do passeio, não vê nada. Diz que o pastor não tem férias, não tem. Não tem, né? Mas tem, claro que tem. Momento com a família, passear com a família, tem sim. Aleluia, glória a Deus. Passeia, se tira tempo para passear, sai, deixa o dirigente na igreja, vou sair para resolver um problema. Aleluia, glória a Deus. Está resolvendo um problema, está viajando, passeando, mas não tira foto, vai para outro país e lá faz tudo que tem que fazer, ninguém vê. Não tira foto, posta ninguém, vai só a família, não vai ninguém. Mesmo de igreja não vai ninguém. Então tem muitas coisas, irmão, que as pessoas precisam saber. Então teve muitas coisas que foram proibidas para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Para a igreja, mas eles entendem dentro da palavra de Deus que não tem nenhum tipo de proibição e eles fazem, são disso para a igreja fazer. É assim. É o mundo da hipocrisia. Aleluia, glória a Deus. Né? Aleluia, glória a Deus. Então a gente precisa entender isso, que a igreja tem que ser livre para viver a sua vida, só que a gente não pode fazer certo tipo de coisa. Tem coisas que não agradam a Deus. Então, né? Tem gente que fala, passear, porque não tem passear, não. O crente passear, andar com a família, cuidar da casa, cuidar da família. Tem que ter vida com a família. Vida com a família não é vida só trabalhou, está dentro de casa, sentou na mesa, comeu, está ali vendo jornal com a família, vai dormir, vai para a igreja, volta e trabalhou. Isso não é só isso aí não. Tem que passear, tem que sair, né? Viver a vida, irmão. Porque a vida na terra foi feita para viver, senão a gente não estaria na terra. Se ou não, Deus já botava a gente no céu direto, fazia Adão barrou para o céu direto, não ficar na terra não. Porque Deus construiu tudo na terra, em cada lugar do que tem para se ver.
né? Cada lugar bonito tem para se ir, para conhecer. Para que Deus fez isso? A natureza que Deus fez, tudo isso, foi tudo formado com a mão de Deus. Para que, igreja? Né? É só para o ímpio se escutar, só para o ímpio conhecer. Tem gente que não vai lugar nenhum, não tira uma férias para nada, não faz nada para nada, não sabe, não conhece nada, não entende nada. E aí tudo Deus fez para quê? Só para o ímpio, né? Tá bom, Deus, então Deus é a favor do ímpio, né? É por isso que tem gente que não quer servir a Deus, quando eu falo, a pessoa não pode fazer, a pessoa com crente, cristão que você vai, não pode fazer nada, irmão. Tem outras coisas que tu vai conhecendo a Deus, que você vai perder a vontade, bebida, cigarro, droga, essas coisas, a pessoa já não faz parte da vida da pessoa. Então, aonde tu vai, já não faz, essas coisas não faz parte da vida do cristão. Entendeu? Já não faz mais parte da tua vida, a pessoa já não quer mais isso. Não faz uma coisa que não faz mais da tua vida. Mas passear é bom, tu faz um passeio legal aí, sair. Poder dizer a minha que vai sair com a tua família. Quem tem condições para ir lá no pé do Carrinho Ouros? Ó, coisa legal, nunca fui lá. No dia que se deu a condição, eu vou lá. Levar a família, né? É um passeio legal, o pão de açúcar. Tem gente que já me quer dizer que lá é coisa do diabo. Que diabo, irmão? E lá visitar, né? O Cristo Redentor, que é um ponto turístico, algo turístico, subir lá de cima daquele negócio lá, e lá ver. Não estou lá embaixo, não, porque não vai andar lá embaixo, vai ver a paisagem, olhar lá embaixo, como é que é, o negócio que é bonito, né? Ver pessoas novas, ver pessoas de outras nações, de outros países. Aí o camarada aí chega lá, tudo de cristão de outros países, dos Estados Unidos, da China, tudo um montão de lugar. O brasileiro está aqui, cabeça dura, cego, não desfruta de nada, irmão. Não conhece nada, sabe de nada. Ele não viaja para canto. Tem crente que é rico e não sai do Brasil. Sabe, ganha de novo, tem vida boa, eu trabalho para casa, não pode ir para canto nenhum. Igual o pastor está andando de avião, de helicóptero, de jato, está fazendo de tudo. Não posta foto, irmão. Ele vai saber, não, o pastor sai não. O pastor foi fazer uma missão. Missão ele, a mulher, a filha, os filhos passearam, irmão. E a pessoa está aqui, ó, deixando de viver. A vida é para se viver na terra, mas com sabedoria, entendimento e direção de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus.